todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo e no primeiro vídeo do ano de 2024 eu trago o que você deve focar nessa reta final, tanto para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, deixa o like e compartilha para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você ainda quer se preparar nessa reta final, eu tenho as minhas apostilas em PDF, tanto para o PEI quanto para o ATE, cada uma na promoção, R$ 20, e eu também tenho meu curso de discursiva para o PEI, que são videoaulas, valor R$ 50, vai ficar tanto na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Antes de eu começar aqui com os pontos principais que você deve focar para a reta final dos seus estudos, tanto para o PEI quanto para o ATE, mais uma vez eu quero desejar feliz ano novo, que seja um ano com muita prosperidade, paz, saúde, sucesso e, é claro, muitas aprovações aí nos concursos públicos. Também outro ponto importante que muitas pessoas estão me perguntando, se já saiu o local de prova. Não, provavelmente vai ser divulgado no site da VUNESP na semana que vem. Então, é importante todos os dias entrar no site da VUNESP e verificar. Até o presente momento não saiu nada, mas é claro, eu também vou avisar aqui no canal. Outra questão é em relação que muitas pessoas estão perguntando quantas questões eu preciso acertar para ter as minhas discursivas corrigidas, tanto PEI quanto ATE. Lá no edital de ambos diz que o candidato precisa fazer no mínimo 50% da prova. Tanto PEI quanto ATE são 60 questões objetivas, então você tem que fazer no mínimo 30 questões. Mas não basta apenas fazer 50%. Por quê? Por exemplo, o ATE só terão corrigidas as discursivas dos 6.000 melhores colocados. Então, por exemplo, quem ficou na colocação 6.000 fez 59 pontos e você fez 58, você já está fora. Então, automaticamente, você já está eliminado do concurso, porque você não ficou ali dentro do número para ter as suas discursivas corrigidas. E lembrando também que as discursivas não são só classificatórias, são também eliminatórias. Então, é muito importante focar nessa reta final. Então, não vai para a prova pensando em fazer o mínimo, tente acertar o máximo de questões que você puder. Então, eu não posso ir fazer um concurso público pensando que acertar só 50% das questões serão o suficiente. Cada vez mais os concursos estão mais acirrados e cada vez mais a porcentagem de acertos vão aumentando dos candidatos. Eu diminuí a minha tela, que primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a sugestão de revisão, estudo, reta final para o PEI e depois eu vou mostrar para o ATE. Esse de PEI, esse arquivo que eu estou mostrando aqui na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo para download gratuito. A primeira coisa, o que você deve focar na legislação nacional? É claro, se você já estudou todo o edital, o que você deve fazer? Ver os principais pontos que você tem mais dificuldade. Eu fiz simulado e eu não fui bem, por exemplo, na Constituição Federal. Então, opa, eu vou estudar mais Constituição Federal, eu vou revisar a Constituição Federal. Eu fiz um simulado da LDB e eu fui muito bem. Então, não tem necessidade de você ficar revisando a LDB. Ou então, por exemplo, eu estou treinando discursiva. Eu consegui dissertar muito bem sobre o currículo da cidade, mas eu tive dificuldade na hora de dissertar sobre, por exemplo, o currículo integrador. Então, eu vou revisar o currículo integrador, ok? Então, você tem que ver aquilo que você tem mais dificuldade para fazer a revisão nesses últimos dias. Agora, se você não fechou todo o edital e principalmente você vai começar a estudar agora, então foque nesses pontos aqui. Primeiro, vamos para a legislação nacional. É claro, Constituição Federal de 1988, sempre é cobrado na banca VUNESP. No edital, a gente tem vários artigos, mas aqui para o cargo de professor, geralmente o que é cobrado são os artigos 205 a 214, que trata da educação.
Também você deve focar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que não está sendo cobrado na sua íntegra, e sim só os artigos 53 a 59 sobre o direito da educação e 136 a 137, que vai tratar sobre a comunicação ao Conselho Tutelar. Inclusive, tem uma legislação municipal sobre a comunicação ao Conselho Tutelar. Também a LDB, é claro, mas você não precisa ver toda a LDB. Foque no artigo 1º ao artigo 30, que é a parte introdutória da educação, o que é dever do Estado, o que é o dever do docente e, é claro, a parte geral da educação e também a parte da educação infantil. Se é um concurso para educação infantil, a VUNESP não vai cobrar em relação a ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior. Se você for estudar essas partes, você só vai estar perdendo seu tempo. Outra legislação nacional importante, o Plano Nacional de Educação, PNE, que inclusive tem uma aula aqui no canal. Sempre a VUNESP, principalmente nesse ano de 2023, concurso de Peruíbe, Santo André, vários concursos aí, foram cobrados o Plano Nacional de Educação. A VUNESP está cobrando bastante, então foque nessa legislação. Outras legislações aqui, que inclusive eu vou deixar claro que até algumas pessoas entram em contato comigo em dúvida quando compra a apostila. Professora Jéssica, por exemplo, na sua apostila está faltando a Lei 10.639 de 2003, que trata sobre a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E por que eu não coloquei ela à parte? Porque ela já está dentro da LDB. Então, na apostila eu não preciso ficar colocando duas vezes a mesma informação. Mas como aqui no edital, essa legislação, por exemplo, ela está à parte, muito provavelmente na prova eles vão cobrar algo nesse sentido, da temática da história e cultura afro-brasileira, também das diretrizes sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. Então é importante vocês focarem nessas legislações que já estão dispostas, são atualizações da LDB. Como também o parecer 2 de 2007, que trata da abrangência das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Essa questão étnico-racial é um tema muito forte na Prefeitura de São Paulo. Inclusive, tem um caderno do currículo da cidade próprio para isso, que é o currículo antirracista. Então, provavelmente pode aparecer essa legislação. E também em relação à educação especial, é importante você revisar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Agora vamos para as legislações municipais, que são várias. Provavelmente não vai dar tempo de ver tudo. Então foque no Estatuto do Funcionário Público. Temos várias legislações aqui no edital que tratam dos deveres do funcionário, por exemplo, do professor, tem o regimento, tem o Estatuto do Magistério, mas se você estudar o Estatuto do Funcionário Público, já te basta. Inclusive aqui no canal também tem videoaula sobre o Estatuto do Funcionário Público da cidade de São Paulo. Também é importante você estudar o Plano Municipal de Educação, que casa lá com o Plano Nacional, porém tem algumas particularidades aqui da cidade, como também, pensando na educação especial, a Portaria 8.824, o Projeto Rede, que trata da educação do público-alvo da educação especial. Tem o decreto e a portaria. O decreto, o que é um decreto? Ele vai falar o que é para fazer. Uma portaria ou uma normativa vai dizer como se deve fazer aquilo que está disposto no decreto. Então, por decreto, já vai logo para onde está não só o que tem que fazer, como também como fazer. Então, é mais fácil você ir direto para a portaria, você não perde tempo. Agora, sobre os documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, orientações norteadoras da prática docente, como, por exemplo, o uso da tecnologia e da linguagem midiática, os indicadores de qualidade da educação infantil sempre caem em prova aqui na Prefeitura de São Paulo, currículo da cidade, educação infantil. Se você se apropriar bem do currículo da cidade, você não precisa ver, por exemplo, diretrizes curriculares nacionais da educação básica e nem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Também muita coisa da LDB você já corta aqui no currículo da cidade, como também da Constituição, do ECA. Então, se você se apropriar bem do currículo da cidade, você já elimina muita coisa.
Outro que você deve focar também é a orientação normativa de registro na educação infantil. A gente tem 2 documentos sobre avaliação da educação infantil. Tem o mais antigo, o Avaliando os Olhares, e esse de 2020. Por esse ser mais atual, eu já vou logo nesse aqui, na orientação normativa de registros na educação infantil. Outros documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo que vão da teoria à prática, como por exemplo, povos indígenas, orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil. Você não precisa estudar ele como um todo, e sim as primeiras páginas você já encontra o que está disposto em relação à alimentação no SEIS. Depois, a maior parte vai se estender mais para EMEI. Então, essa parte da EMEI você não precisa ver. Outro documento muito importante, Conhecer para Proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Se você lê essa normativa, você já elimina a legislação municipal que trata sobre a comunicação ao Conselho Tutelar, porque lá diz como faz e aqui vai aprofundar também com sugestões para o enfrentamento dessa violência, e também a gente vai descobrir que existe vários tipos de violência, que inclusive também tem vídeo aqui no canal. Outro documento importante, agora tratando da educação especial, orientações para atendimento de estudantes, transtorno do espectro do autismo. Esse você também não precisa ler como um todo, porque boa parte dele cabe mais ao ensino fundamental. E também o currículo da cidade, povos migrantes. Então, a Prefeitura de São Paulo se preocupa muito com a questão da inclusão. E quando eu falo de inclusão, não é só das crianças com deficiência, mas também inclusão étnica, cultural. Por isso é importante dar foco no caderno dos povos migrantes, povos indígenas e também o currículo antirracista, que eu acho que faltou eu digitar aqui, depois eu vou arrumar para colocar aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para os livros e autores. Juntando livros e artigos, são 18 no total, mas você não precisa focar em todos. Eu fiz uma análise e verifiquei que essas obras estão divididas em 3 eixos. O primeiro eixo é a questão social relacionada na infância. Então, os 2 principais livros nessa temática social são o da Eliane Cavaleiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. Inclusive, esse livro foi cobrado na última prova de PEIF. Assim também, como eu já falei, que a Prefeitura de São Paulo gosta muito de abordar esse tema étnico-racial, provavelmente teremos questões desse livro, assim também como a VUNESP, desde o ano passado, gosta de cobrar essa autora nos seus últimos editais, então é importante dar uma atenção nessa obra. Assim também como a obra O Aluno Problema, Forma Social, Ética e Inclusão. O outro eixo é as múltiplas linguagens. Aqui a gente tem o livro A Vez e a Voz das Crianças, da autora Adriana Friedman, inclusive essa autora da consultoria para a Secretaria Municipal de Educação. Outra autora que dá consultoria, aliás, 2, é a Márcia Gobi e a Mônica Paniza, no livro aqui, Infância e Suas Linguagens, que está sendo cobrado apenas o capítulo 2. Também tem o livro da Diana, que inclusive tem um vídeo da semana passada sobre essa obra, Arte com Bebês. Esse livro foi utilizado em GEIFs, que são as formações aqui da Prefeitura de São Paulo. E também o livro As Origens do Brincar Livre, da Caloi Balong, no qual vai tratar da questão da atividade autônoma da criança e na organização dos tempos, espaços e materiais. O último eixo é sobre as práticas inspiradoras para a educação de bebês e crianças bem pequenas, no qual vamos focar mais na questão do cuidado, como por exemplo no livro Maternagem Insolita, que também vai tratar da questão da abordagem Pickler e das questões dos cuidados com os bebês. Como também o livro da Gonzalez Mena, O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche. O livro não está sendo cobrado como um todo, e sim os capítulos 2, 3, 7, 10 e 11, mas eu aconselho focar principalmente no capítulo 3, que tem aula inclusive aqui no canal. O capítulo 3 vai falar também da questão dos cuidados no currículo, e o capítulo 7, que vai tratar da questão da motricidade.
É o único ponto, inclusive, aqui desse edital que trata dessa questão do desenvolvimento motor. E a VUNESP adora cobrar em provas de concursos de professor de creche essa temática. Então, eu aconselho também dar um foco no capítulo 7. Outro livro importante do Paulo Fouch, afinal, o que os bebês fazem no berçário, capítulo 1 e 2, sempre são cobrados aí esses dois capítulos na VUNESP, como também nos concursos da Prefeitura de São Paulo. E para fechar aqui, o artigo lá da revista Magistério, de outra autora que dá consultoria para a Secretaria Municipal de Educação, inclusive no canal do YouTube da SME, tem vários vídeos da Sueli Amaral Melo, e é importante você estudar esse artigo que tem apenas 7 páginas, os bebês como sujeitos no cuidado e na educação infantil. Agora, para fechar o vídeo, eu vou falar os principais pontos que o auxiliar técnico de educação deve focar nessa reta final. Eu não fiz um arquivo específico, mas você vai anotando aí no seu edital. Língua portuguesa, principalmente a parte de interpretação de texto, gêneros textuais, a leitura escrita na prática social, que a VUNESP gosta muito de cobrar. Lembrando que aqui em língua portuguesa não está sendo cobrado questão gramatical. Outro ponto importante que a VUNESP sempre gosta de cobrar é coesão e coerência, até mesmo também para você aí escrever as suas discursivas, estudos de caso. Agora a matemática, porcentagem, sempre cai muito na VUNESP, como também resolução de problemas, grandezas e medidas, como transformação de área, volume, perímetro e também leituras de gráfico, também cai bastante na VUNESP. Noções de tecnologia, foque principalmente no pacote Office, que é o Word, Excel e PowerPoint, e também noções de segurança, já que a gente tem uma legislação nacional e municipal cobrando essa questão de segurança com as tecnologias, então é importante focar nessa parte de noções de segurança. Agora, conhecimentos específicos, é claro, Constituição Federal, não só a parte da educação, como também o artigo 5º, que é os direitos e deveres do cidadão, 37 a 41, que vão tratar da questão do funcionário público, também o ECA, que são só alguns artigos, como também a LDB, principalmente a parte introdutória, e também o que trata sobre a educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e também da educação especial. Também o que você deve focar é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, capítulo 1 e capítulo 4. Geralmente nos concursos na área da educação cobra o capítulo 4 e a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tratar da questão da segurança em informática. Legislação municipal, lei orgânica, estatuto do funcionário público. Aqui no ATE está sendo cobrado apenas o decreto e não a portaria. Já o PEI está cobrando os dois. Então você vai dar uma lida no decreto 57.379, que trata da política paulistana de educação especial, e também tem o decreto municipal sobre a lei de proteção de dados, só que aqui no âmbito municipal. Agora, os documentos institucionais da prefeitura, como, por exemplo, Educação em Direitos Humanos, que inclusive é uma novidade, nunca foi cobrado em nenhum concurso, e são apenas algumas páginas. A parte introdutória do currículo do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e também da educação infantil. Currículo antirracista, que aqui para o ATE é apenas as páginas 23 a 45. Povos indígenas, apenas as páginas 10 a 20. Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Aqui você já elimina a legislação sobre a comunicação ao Conselho Tutelar. E também os povos migrantes, que é apenas as páginas 14 a 32 e depois 36 a 69, que vai explicar principalmente as orientações que o auxiliar técnico de educação deve ter, principalmente na hora da matrícula, dessas crianças, estudantes, migrantes, ok? E é basicamente isso, ainda dá tempo de estudar, mas você precisa pegar firme e ter foco. E essa semana, quinta-feira, vai ter simulado para o PEI com questões dos autores e na sexta-feira vai ter resumo do currículo da cidade de educação infantil, que vai servir tanto para o PEI quanto para o ATE.
Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!